idealização do capital, o problema da teorização das crises, a compreensão da natureza do Estado capitalista, o conceito teórico e empírico sobre a nação. Esses elementos que eu coloco aí seriam os elementos que estariam associados à capacidade de interpretação e linguagem do economista. A dimensão política, econômica e social, a flexibilização espacial, o processo de acumulação, a desregulamentação e o fluxo de capital, o comércio e o mercado de trabalho e os efeitos de tecnologia de informação e comunicação seriam os elementos todos que aquela linguagem poderia facultar a compreensão melhor do economista dentro da interpretação da realidade. E coloco aqui, e as diretrizes, que são aquelas diretrizes que estão associadas ao processo de construção do currículo? Coloco para frente, faz favor. Bom, então coloco aqui, para começar a ficar mais específico, que as diretrizes de 2007, como parte da base de 1985, a nova configuração do capitalismo contemporâneo e a evolução paralela das teorias econômicas seriam os elementos que serviriam para a gente poder fazer aí um balizamento do que os economistas deveriam aprender. Bom, orientação de 1985. Claro, o que é a orientação de 85? 84. Pluralidade teórica, metodológica, padronização curricular por campos de conhecimento. Essa orientação diz respeito a você ter uma parte, que é a parte da teoria geral, do conhecimento geral, uma parte relativa ao parte componente teórico-quantitativo, uma parte referente à perspectiva histórica e uma parte pertinente ao aspecto teórico-prático. Naturalmente, isso tem, digamos, o seu percentual distributivo em cada uma dessas áreas aí. Essas áreas que eu coloco aí são as áreas que alguns dos colegas já vêm fazendo a abordagem na apresentação aí, que diz respeito praticamente a 50% da grade curricular do curso de economia. Então, coloco aqui, portanto, o trabalho de conclusão do curso, a monografia e a escolha institucional que estaria, digamos, associada a outros 50% que não estariam incluídos dentro daquelas áreas de conhecimento. Portanto, nesse aspecto aí, nós teríamos aquela parte do enfoque complementar da matriz, portanto, o enfoque regional, o enfoque político, o enfoque social, o enfoque ambiental, o instrumental ambiental, demográfico, técnico ou optativas, como parte que define mais ou menos a construção dos elementos que os economistas hoje devam aprender dentro dessa perspectiva. Podia passar para frente, por favor. Então, diante disso, coloco que, dentro da perspectiva das diretrizes, e eu hoje vou captar esses elementos, que o debate sobre aquilo que os economistas devam aprender deve levar em conta alguém que colocou a questão do planejamento, deve levar em conta não só o que os economistas devem aprender, deve levar em conta a questão da origem dos alunos, deve levar em conta os atributos e a expectativa dos alunos, deve levar em conta os atributos locais, geográficos, regionais e institucionais, deve levar em conta as especificidades do curso de economia, deve levar em conta os objetivos, deve levar em conta as interações das ciências econômicas com áreas correlatas do pensamento científico. Tudo isso que resume o que nós acabamos de discutir ontem e hoje, o currículo mínimo de 3.000 horas. Passa para frente, por favor. Então, eu coloco aqui, dentro da nossa programação, no curso de economia da UFA, que atende à perspectiva daquilo que os economistas devem aprender. Nós temos aqui uma súmula do que seria um projeto formulário, conteúdo de formação geral, representando 10%, onde temos aqui os elementos de introdução às ciências sociais, que é o conhecimento básico de economia, sociologia, ciência política, filosofia e ética. E estudos básicos da administração, direito, contabilidade, matemática, estatística e econômica. 2. Teria um enfoque teórico-quantitativo que representaria 20%. Estudos avançados em matemática, estatística, econometria, contabilidade social, macroeconomia, microeconomia, economia internacional, economia política, economia do setor público, economia monetária, desenvolvimento econômico.
E 3, o enfoque histórico. História do pensamento econômico, história da economia, história econômica geral, formação econômica do Brasil e economia brasileira contemporânea. O enfoque teórico prático são as técnicas de pesquisa, economia, elaboração, monografia e atividade. A questão central, do ponto de vista do planejamento, vai resumir, dentro da minha perspectiva e dentro do que tem sido o meu aprendizado, o processo alocativo desse conhecimento e como é o processo alocativo desse conhecimento em termos de perspectiva, efetivamente, de um processo de aprendizagem dos estudantes. Eu citaria, por exemplo, um elemento importante aqui, filosofia. Nós temos uma matéria de introdução à filosofia. Como é que o estudante aprende introdução à filosofia? No debate com o Departamento de Filosofia e Sociologia da UFBA, alguns professores da área de filosofia diziam assim: professor, o senhor não precisa de contemplar uma matéria de introdução à filosofia dentro da sua grade curricular como matéria obrigatória. O que diz dentro das diretrizes curriculares é que o conteúdo de formação geral, que deva contemplar conhecimentos básicos da área de filosofia, o senhor pode ter isso espalhado por aí, dentro do curso, não precisa ser especificamente como uma disciplina obrigatória. Daí denotou-se, de fato, um conflito. Essa disciplina, ela deve estar aqui definida como uma disciplina obrigatória dentro da grade, ou ela poderia estar distribuída dentro de, digamos assim, de um espectro muito mais amplo que poderia os alunos fazer dentro digamos assim, da Faculdade de Filosofia, sem que esteja explicitamente amarrada como uma disciplina de introdução à filosofia. Eu realmente pude perceber isso. E pude perceber, portanto, que haveria realmente dúvida sobre se os 10% correspondentes ao conhecimento básico de filosofia, sendo dado na forma de uma disciplina obrigatória, enquadrado dentro desse 10%, se esse conhecimento realmente seria um conhecimento efetivo, ou se não haveria uma outra modalidade, do ponto de vista de estratégia, que facilitasse o processo de conhecimento do aluno, distribuído dentro desse enfoque de 10%. Portanto, esse é um problema que eu realmente percebi nessa discussão, do ponto de vista do que os alunos deveriam aprender. Para frente, faz favor. Então, diante disso, eu coloco aí, como é que seria a demanda final? Demanda final no sentido de que os economistas, de fato, devem aprender. Em primeiro lugar, a questão de inserção no mercado de trabalho. Em segundo lugar, o economista deve ser capaz de fazer uma interpretação dinâmica da conjuntura econômica. Em terceiro lugar, o economista deve ter capacidade de discernir sobre cenários econômicos. Em quarto lugar, o economista deve ter uma boa capacidade de análise e tomar decisão. E, finalmente, ele deve ser capaz de definir metas, analisar e avaliar resultados. Esses, resumidamente, são as conclusões que eu chegaria dentro dessa reflexão. Então, esses atributos confeririam ao egresso um domínio efetivo da comunicação e expressão oral e escrita. Na verdade, resume tudo isso na linguagem. Linguagem que, de acordo com o enfoque metodológico e epistemológico, cada um é capaz de fazer a interpretação à sua maneira. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do professor Henrique Tomé. Nós sabemos que é uma temática que nos traz muitas discussões, mas antes de abrir o debate, gostaria de convidar a professora Vanessa Petrelli para as suas palavras e depois nós abriremos o debate. Obrigada. Alô? Eu vou falar perto porque eu fico meio presa quando eu falo sentado. Bom, se vocês não se incomodarem. Esses dias eu estive lá na Conferência de Desenvolvimento lá da Bahia, me puseram para fazer a palestra sentado numa cadeirinha assim, sem mesa, sem nada. Não sabia onde eu punha a mão,
Em pé mais tranquilo. Bom, primeiro, boa noite a todos e quero agradecer aqui o convite, né? E também, em nome do presidente Márcio Postman do IPEA, dar os parabéns pelo congresso, mais um congresso da ANJA. E, de minha parte, quer dizer, mais do que diretora lá de políticas macroeconômicas do IPEA, quer dizer, participo aqui como militante da ANJA aí de muitos anos. E essa discussão, sem dúvida, é uma discussão muito importante e que nos coloca num desafio constante. O que eu queria colocar, não vou trabalhar muito com a questão do perfil curricular diretamente, mas até foi bom porque meu antecessor até trocou mais nisso. Eu quero discutir um pouco a questão do perfil do economista, falando um pouco o título do que eu queria falar, é mais ou menos isso: economistas, economia mundial e economia periféricas. O desafio do perfil necessário de ação num mundo em transformação. Então, não vou usar o PowerPoint, eu só trouxe alguns dados no final sobre a economia mundial que eu vou passar, mas falar em termos gerais aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nesse mundo em transformação que nós estamos vivendo, especialmente após a crise de 2008, 2009 e agora a gente vendo a possibilidade de um aprofundamento ou não da crise, o que a gente tem percebido é uma extrema crise do pensamento econômico convencional, né? Não quero dizer com isso que da crise apareça uma nova perspectiva em que as economias ditas heterodoxas virem teorias dominantes. Não. No entanto, quando uma crise tão profunda do capitalismo mundial se apresenta, como essa que se verificou aí em 2008 e 2009, e atingindo diretamente o coração central do capitalismo, o que fica claro é a incapacidade que as teorias ditas como sendo ortodoxas têm de compreender e manejar a realidade econômica. Essa, para nós, é um dos focos centrais do debate do que se quer com o economista. A ciência econômica, ela vive uma crise fundamental, que é a crise da formação de agentes que não compreendem a dinâmica da economia capitalista e a sua dinâmica intrinsecamente desequilibrada e instável. Desequilibrada, instável e excludente. Naturalmente excludente e dinamicamente excludente. Então, uma teoria econômica hegemônica que constrói uma realidade a partir de modelos que tiram a essência da dinâmica dessa economia, não tem a capacidade de formar pessoas que proponham políticas de mudanças dessas realidades e que proponham políticas de uma maior compreensão dessa dinâmica. Esse é um dos elementos fundamentais que a gente deve levar em conta, especialmente considerando que estamos num país continental, periférico e pobre, ainda que sejamos das maiores economias do mundo, né? Hoje em dia, com os BRICS, vários olhos estejam dirigidos aos BRICS. Na verdade, o Brasil ainda é um país de extensas desigualdades sociais. Então, um país com bolsão de pobrezas enormes e com diversidades sociais enormes e, por outro lado, com tamanho continental. Que perfil de economistas devemos formar para um país como o Brasil? A dinâmica e o desafio é muito maior do que formar economistas para economias avançadas em que já tem um nível de desenvolvimento econômico já alcançado. Você trabalhar com economistas formados em economias periféricas que tenham a capacidade de compreender a dinâmica complexa dessas economias é que é o grande desafio. E nestas economias